Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar para mais um estudo da obra Crônicas de Além Túmulo. Hoje vamos abrir com um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, pelo poeta Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro foi um poeta português, nascido em 1850, muito conhecido no Brasil como épico dos maiores da língua portuguesa. E admirado por quantos não estimam na poesia apenas o malabarismo das palavras, mas o fulgor das ideias. Guerra Junqueira era notável, sobretudo pela sua veia combativa e satírica. Vemos por sua produção de agora que os anos do além-túmulo não lhe alteraram a sadia e lúcida mentalidade nas mesmas diretrizes. E nós temos um porquê de hoje colocarmos nesta abertura um poema de Guerra Junqueiro e daqui a pouco nós vamos ver. E o poema que vamos citar hoje se chama Eterna Vítima e nos diz assim: na silenciosa paz do cimo do Calvário, ainda se vê na cruz o Cristo solitário. 20 séculos de dor, de pranto e de agonia represam-se no olhar do Filho de Maria. Abandonado e só na aridez da colina, sofre enfim do martírio a vítima divina. Açoitado, traído e calmo, silencioso, da terra ao céu espraia o seu olhar piedoso. 2000 anos de dor e os seus cruéis algozes passaram sem cessar como chacais ferozes. Caravanas de reis nos tronos passageiros, exaltados na voz das trompas dos guerreiros. Os lendários heróis, no dorso dos corcéis, inscrevendo com fogo as máximas das leis. Cavalheiros gentis, valentes, brazonados, nobres de sangue azul, nos seus mantos dourados, viram-no seminu na cruz ensanguentado e puseram-se a rir do louco supliciado. O Cristo continuou humilde e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. Sábios do tempo antigo, abrindo os livros santos, olharam-no também, partindo como tantos. Artistas e histriões, poetas e trovadores, castelãs juvenis, turbas de gozadores. Ainda vieram, depois, aqueles que em seu nome espalharam a treva, o pranto, a guerra e a fome. Desolação e horror, mataram-se os irmãos, lobos, tigres, chacais, na capa dos cristãos. Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando a guerra, as lutas e a chacina. O mestre prosseguiu sublime e silencioso, espraiando na terra o seu olhar piedoso. E na época atual, a caravana estranha estaca no sopé da árida montanha. Mas os soberbos reis e césares antigos, hoje mais nada são que míseros mendigos. Os nobres, do outro tempo, agora transformados nos párias do amargor, nos grandes desgraçados. Agora vem, sim, no topo do Calvário, o sacrifício e a dor do eterno visionário, bradando com furor: socorre-nos, Jesus, que possamos ver a dor em nossa cruz, sorvendo o amaro fel nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. E o Mestre da bondade,
O anjo da virtude estende o seu perdão cheio de mansuetude, e do cimo da cruz, calmo e silencioso, consola a multidão com seu olhar piedoso. Um belo poema de Guerra Junqueiro. Hoje nós temos mais uma crônica muito bem escrita e de uma dose de humor e de curiosidade que vai nos colocando esse grande companheiro Humberto de Campos, quando nesta narrativa vai nos levando por um caminho muito legal. Hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 14, Um Cético. E para aqueles que estão acompanhando, nós não nos enganamos, porque o capítulo 13, que seria a respeito do 7 de setembro, ele foi escrito no original no dia 7 de setembro de 35. E nós vamos deixar para narrá-lo apenas no mês de setembro. Então, hoje nós estamos adiantando este capítulo para fazer jus àquilo que foi a ideia de Humberto de Campos quando trouxe essas narrativas. Então, hoje, capítulo 14, Um Cético. E Humberto nos diz assim: ainda não me encontro bastante desapegado desse mundo para que não me sentisse tentado a voltar a ele no dia que assinalou o meu desprendimento da carcaça de ossos. Humberto sempre com as suas crônicas cheias de humor. E aí ele vai nos falar do dia do nascimento e do dia do desencarne. Se o 25 de outubro marcou o meu ingresso no reino das sombras, que é a vida daí, quer dizer, quando a gente nasce e se envolve num corpo denso, ele chama aqui de o reino das sombras. O 5 de dezembro representou a minha volta ao país de claridades benditas, cujas portas de ouro são escancaradas pelas mãos poderosas da morte, no momento então em que nós nos libertamos e retornamos à verdadeira pátria, a pátria do espírito. Nessa noite, o ambiente do cemitério de São João Batista parecia sufocante. Havia um quê de mistérios entre as catacumbas silenciosas que me enervava, apesar da ausência dos nervos tangíveis no meu corpo estranho de espírito. Humberto aqui então está nos dizendo do seu reconhecimento do perispírito, que é o corpo fluídico que acompanha o espírito após o desencarne e que, apesar de ter a mesma modelagem que o corpo físico apresentava, não tem sistemas nervosos, circulatório e nem órgãos. Então é o que ele nos diz aqui, né? Lidava nos nervos, apesar de não ter neste momento mais um sistema nervoso. Todavia, toquei as flores cariciosas que a saudade me levara, piedosa e compungidamente. Seu aroma penetrava meu coração como um consolo brando, conduzindo-me num retrospecto maravilhoso às minhas afeições comovidas que haviam ficado à distância. E foi entregue a essas cogitações a que são levados os mortos quando penetram o mundo dos vivos, que vi, acocorado sobre a terra, um dos companheiros que me ficavam próximos ao bangalô subterrâneo com que fui mimoseado na terra carioca. Então aqui ele está falando
do seu do local, né, a lápide, aonde eram enterrados os membros da Academia Brasileira de Letras. E assim se estabelece um diálogo com aquele que ele estava vendo, aquele espírito que estava ali. E a conversa é de novo com um tom interessante. O senhor é o dono desses ossos que estão por aí apodrecendo? Interpelou-me. Sim, e aqui vem a sua pergunta, respondeu Humberto. Ora, é que me lembro do dia de sua chegada ao seu palacete subterrâneo. Recordo-me bem, apesar de sair pouco dessa toca para onde fui relegado há mais de 30 anos. Então, o companheiro que estava aqui conversando com Humberto já tinha desencarnado há mais de 30 anos. O senhor se lembra? A urna funerária, portadora dos seus despojos, saiu solenemente da Academia de Letras. Altas personalidades da política dominante se fizeram representar nas suas exéquias e ouvi sentidos panegíricos. Panegíricos são discursos públicos, né, em louvor a alguém, elogios solenes, né? Então, panegíricos pronunciados em sua homenagem. Muito trabalho tiveram as máquinas fotográficas. Na camaradagem dos homens da imprensa, e tudo fazia sobressair a imponência do seu nome ilustre. Procurei aproximar-me e notei que as suas mãos, que tanto haviam acariciado o espadim acadêmico, o espadim é uma espada pequena e que era uma dos apetrechos que faziam parte do fardão e dos componentes da Academia Brasileira de Letras. Estavam inermes as mãos dele. Os seus miolos, que tanto haviam vibrado, tentando aprofundar os problemas humanos, estavam reduzidos a um punhado de massa informe, na qual apenas os vermes encontrariam algo de útil. Entretanto, embora as homenagens, as honrarias, a celebridade, o Senhor veio humildemente repousar entre as tíbias e os húmeros daqueles que o antecederam na jornada da morte. Lembra-se o Senhor de tudo isso? E Humberto vai responder: não me lembro bem. Tinha o meu espírito perturbado pelas dores e emoções sucessivas. Ao que o seu interlocutor diz: pois eu me lembro de tudo. Daqui quase nunca me afasto, como um olho de Argos, avivando a memória dos meus vizinhos. Olho de Argos, nosso querido Humberto, sempre nas suas crônicas, nos traz seus conhecimentos de mitologia. Argus Panoptes, ou Argus omnividente, aquele que tudo vê, na mitologia grega era um gigante, cujo corpo era coberto por 100 olhos. Ele foi gerado pela deusa Hera. Era, era casada com Zeus. E como Zeus tinha muitas fugas para romances, tinha muitos casos amorosos, então Hera criou este gigante, Argus, com 100 olhos, para que pudesse vigiar o seu marido. Bom, o que aconteceu? Zeus estava querendo ter um caso com Io. Só que ele pega para disfarçar, ele transforma Io numa novilha. Mas Hera não
se deixando enganar, colocou Argos para vigiar. Bom, Argos tinha essa característica dos sem olhos, por quê? Porque enquanto 50 olhos dormiam, 50 estavam acordados, e, portanto, ele ficava acordado o dia inteiro. E assim ele ia revezando. Hermes, que era, Apolo não, Hermes, que era um dos filhos de Zeus e que tocava flauta, tocou uma melodia muito tranquila, fazendo com que a Argos caísse num sono profundo. E neste sono profundo, ele fecha todos os olhos. Bom, quando ele estava dormindo, Hermes então vem e lhe corta a cabeça para que ele não pudesse mais se restabelecer. E dessa forma, Zeus então pode realizar o seu encontro. E aqui vem mais um conhecimento pitoresco, né? Hera, para homenagear a morte do seu guardião favorito, colocou os olhos dele na cauda do seu pássaro favorito, que é o pavão. Então aí nós vamos lembrar, né, quando o pavão está com aquela cauda aberta, a forma das penas, os desenhos que a fazem nos lembram como se fossem olhos. Esses são os 100 olhos de Argos, que era aquele que tudo vê. Continuando, o, o narrador, o dialogador que está aqui conversando com Humberto, pergunta para ele: o senhor conhece as criptas de Palermo? Ao que Humberto lhe responde: não. E aí ele complementa: pois nessa cidade os monges um dia, conjugando a piedade com o interesse, inventaram um cemitério bizarro. Os mortos eram mumificados e não baixavam à sepultura. Prosseguiam de pé a sua jornada de silêncio e de mudez espantosa. Milhares de esqueletos ali ficaram em marcha, vestidos ao seu tempo, segundo os seus gostos e opiniões. E aqui vem uma outra história interessante, né? Em Palermo, que é uma cidade da Sicília, existe um convento dos frades capuchinhos. E ali tem, então, as catacumbas dos capuchinhos. E aqui vem um fato realmente que é muito interessante. A pergunta que nós fazemos é: por quê? Por que desejar ser mumificado? É a velha história do homem que desafia o tempo, o medo de morrer e cair no esquecimento, ou de perder para sempre um ente querido. Ser mumificado era uma tentativa de conservar o corpo, de poder ser visto e estar presente mesmo após a morte. E, de fato, os parentes dos defuntos visitavam as tumbas não só para levar flores, acender velas ou fazer orações, mas iam lá para contar as novidades e até mesmo pedir conselhos. Sabe-se que havia até quem fosse lá para comer junto com o defunto ou comemorar uma data especial. E é interessante porque ainda não se extinguiu essa tradição siciliana de fazer refeições no cemitério junto com os parentes mortos. Mais uma história peculiar e interessante, inserida nas crônicas de Humberto de Campos. E o nosso amigo, então, que era este sentinela de Palermo, continua. Muito rumor causou essa parada de caveiras e de canelas, até que um dia um inspetor da higiene, visitando essa casa de sombras da vida, enojado com a presença dos ratos que roíam
displicentemente as costelas dos trespassados ricos e ilustres, que se davam ao gosto de comprar ali um lugar de descanso, mandou cerrar-lhes as portas. Pelo ministro Crispi, em 1888. Francesco Crispi foi um político italiano. Ele era um democrata liberal. Ocupou o cargo de primeiro-ministro da Itália. Inicialmente, ele era um monarquista em 1864. Depois, ele vem a ser um democrata e exerceu vários cargos políticos e chega a ser o primeiro-ministro da Itália. Mas ele sempre se manifestou anticlerical. E é interessante porque esta posição política anticlerical é a oposição à autoridade religiosa em questões sociais ou políticas. O anticlericalismo histórico tem se oposto principalmente à influência do catolicismo romano e também é hostil ao papado. Então, realmente, ele tinha uma briga muito séria. Por isso é que ele manda fechar o cemitério, as catacumbas dos capuchinhos. Ora bem, eu sou uma espécie dos defuntos de Palermo, nos diz o dialogador que conversava com Humberto de Campos. Aqui estou sempre de pé, apesar dos meus ossos estarem dissolvidos na terra, no qual se encontraram com os ossos dos que foram meus inimigos. A vida é assim, disse-lhe eu, mas por que se dá ao amigo a essa inglória tarefa na solidão em que se martiriza? Não teria vindo do orbe com bastante fé ou com alguma credencial que o recomendasse a este mundo cujas fileiras agora integramos? Foi o que lhe pergunta Humberto. E aí ele lhe responde: credenciais? Trouxe muitas. Além da honorabilidade de velho político do Rio de Janeiro, trazia as insígnias da minha fé católica apostólica romana. Morri com todos os sacramentos da igreja. Porém, apesar das palavras sacramentais da liturgia e das felicitações dos isopes, o isope é aquele utensílio que é usado para aspergir água benta, né, os aspersórios. Não encontrei viva alma que me buscasse para o caminho do céu ou mesmo do inferno. Então, o interlocutor de Humberto estava reclamando. Na minha condição de defunto incompreendido, procurei os templos católicos que certamente estavam na obrigação de me esclarecer. Contudo, depressa me convenci da inutilidade do meu esforço. As igrejas estão cheias de mistificações. Se Jesus voltasse agora ao mundo, não poderia tomar um átomo de tempo pregando as virtudes cristãs na base luminosa da humildade. Então, aqui ele exerce uma crítica bem ferina. Teria de tomar incontinente, ao regressar a este mundo, um látego do fogo e trabalhar anos a fio no saneamento de sua casa. Os vendilhões estão muito multiplicados e a época não comporta mais o sermão da montanha. O que se faz necessário no tempo atual, no tocante a esse problema, é a creolina de que falava Guerra Junqueiro nas suas blasfêmias. Então aqui ele faz uma referência a a creolina é um desinfetante, é algo que se utiliza para limpeza. Então é o que ele diz que precisava aqui de uma palavra, né, que insultasse essas divindades, essas religiões que são consideradas sagradas, mas que na realidade estavam fazendo comércio, muito comércio dentro das igrejas. Então precisava de alguém assim como
o Guerra Junqueiro, que tinha uma fala, né, que também era muito interessante. E aí nós vamos entender o porquê. Já sabemos que ele é um autor que tem uma vivacidade, tem uma imposição daquilo que escreve, e nós vamos descobrir que o Guerra Junqueiro também, não só escritor, ele foi um alto funcionário administrativo, político, deputado, jornalista, e era um poeta panfletário. A sua poesia ajudou a criar o ambiente revolucionário que conduziu à implantação da República em Portugal. Então, quer dizer, ele teria características de ter esta palavra, né, que atacaria num sentido de mostrar àqueles a verdade, mostrar àqueles o que eles estavam fazendo com aquelas coisas que eram consideradas religiosas, sagradas. E o nosso amigo continua ouvindo. Quando Humberto lhe diz: mas o irmão está muito cético. É preciso esperança e crença. Esperança e crença? Questiona ele. Não acredito que elas salvem o mundo com essa geração de condenados. Parece que maldições infinitas perseguem a moderna civilização. Os homens falam de fé e de religião, dentro do snobismo e da elegância da época. A religião é para uso externo, perdendo-se o espírito nas materialidades do século. As criaturas parecem muito satisfeitas sob a tutela estranha do diabo. O nome de Deus na atualidade não deve ser evocado senão como máscara para que os enigmas do demônio sejam resolvidos. Muito interessante essa colocação que ele nos faz, dessas religiões que falam muito do demônio, aliás, falam bem mais do demônio do que dos bons espíritos, e só convocam Deus como uma máscara para estes enigmas que nem eles conseguem esclarecer. Não estamos nós aqui dentro da terra da Guanabara, paraíso dos turistas, cidade maravilhosa? Pergunta ele a Humberto. Percorra o senhor, ainda depois de morto, as grandes avenidas, as artérias gigantescas da capital e verá as crianças famintas, as mãos nauseantes dos leprosos, os rostos desfigurados e pálidos das mães sofredoras, enquanto o governo remodela os teatros, incentiva as orgias carnavalescas e multiplica regalos e distrações. É interessante porque esta crônica é de 1935. Ano que vem completa 90 anos e parece que ele está nos narrando fatos de agora. Ou seja, em quase um século, quase nada mudou. Continuam exatamente estas situações presentes no nosso país, como também no nosso planeta. E aí a gente compreende, como habitantes de um planeta de expiações e provas, por que que ainda o mal impera, as coisas acontecem ainda da forma tão egoísta, tanta vaidade, tanto orgulho, e não se tem proximidade com a religiosidade e, portanto, com a espiritualidade. Continuam-se ainda falando como se a vida, a existência física, fosse a finalidade do espírito encarnado. Quando nós espíritas sabemos que a finalidade aqui da existência são as experiências para o aprendizado dos nossos espíritos imortais e para o seu processo de depuração, que o levará a uma condição de espírito puro, que é o grau máximo
da evolução dos espíritos. Então, é esta crítica que ele está fazendo, tão atualizada, mas que foi escrita há quase 90 anos. E ele continua. Vá ver como o câncer devora os corpos enfermos no Hospital da Gamboa. Está falando de um hospital no Rio de Janeiro. Ande pelos morros, para onde fugiu a miséria e o infortúnio. Visite os hospícios e leprosários. Naquela época, os hospícios ainda eram permitidos. Depois, a legislação trouxe o final deles com uma outra modalidade para o tratamento daqueles que são portadores de males mentais. Há de se convencer da inutilidade de todo serviço em favor da esperança e da crença. Em matéria de religião, tente materializar-se e corra aos prédios elegantes e aos bangalôs adoráveis de Copacabana e do Leblon. Suba a Petrópolis e grite a verdade. O seu fantasma seria corrido a pedradas. Todos os homens sabem que hão de chocalhar os ossos, como nós, algum dia. Mas um vinho diabólico envenenou no berço essa geração de infelizes e de descrentes. Então ele nos relata exatamente isso, essa condição que vai entorpecendo os sentidos das pessoas que continuam num processo cada vez mais apegados à vida material, à existência física, e se recusam ainda, apesar de todos os ensinamentos belíssimos deixados por Jesus, todas as suas orientações, continuam ainda se recusando ao processo de espiritualização. E aí, Humberto lhe pergunta: por que o amigo não tenta o espiritismo? Essa doutrina representa hoje toda a nossa esperança. E ele lhe responde: já o fiz. É verdade que não compareci em uma reunião de sabedores da doutrina, conhecedores do terreno que perquiriam, mas estive em uma assembleia de adeptos e procurei falar-lhes dos grandes problemas da existência das almas. Então, este espírito tinha plena consciência do que estava se passando. Exprobrei, quer dizer, criticou os meus erros do passado, penitenciando-me das minhas culpas para mostrar o meu arrependimento. Mostrei-lhes as vantagens da prática do bem como base única para encontrarmos a senda da felicidade, relatando-lhes a verdade terrível, na qual me achei um dia com os ossos confundidos com os ossos dos miseráveis. Todavia, um dos componentes da reunião interpelou-me a respeito das suas tricas, quer dizer, das suas trapaças domésticas, acrescentando uma pergunta quanto à marcha dos seus negócios. Então, aqui a gente percebe que ele realmente foi numa reunião daqueles que se diziam espíritas, mas que não praticavam a doutrina espírita, aquela que nos é ensinada por Allan Kardec e que traz os ensinamentos do Espírito de Verdade, que é um grupo de espíritos que são capitaneados por Jesus para nos explicar o verdadeiro significado da existência terrena e da vida do espírito após a morte do corpo físico. E dessa forma ele responde a Humberto: desiludi-me. Não tentarei coisa alguma. Desde que temos a vida depois da morte, prefiro esperar a hora do juízo final. Aí ele vai para aquele entendimento equivocado que um dia haverá o juízo final. Hora essa em que deverei buscar um outro mundo, porque com respeito à terra, não quero chafurdar-me
na sua lama. Aqui é interessante porque ele nos fala que está esperando o juízo final, mas não para continuar reencarnando aqui no planeta, é para poder ir embora da Terra. Ele quer saber como é que vai ficar este juízo final, porque ele está mostrando para nós que já tem um entendimento da transição planetária e a chegada de um mundo de regeneração, e que, portanto, ele não quer mais ficar por aqui, ele quer ir para outro lugar, né? Então, é o que ele diz, né? Com respeito à terra, não quero chafurdar-me na sua lama. E ele mesmo vai nos dizer, por estranho paradoxo, vivo depois da morte, serei adepto da congregação dos descrentes. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu sou um espírito, eu estou vivendo como se fosse um descrente da existência espiritual. E tem muitos assim. Nós encontramos nos trabalhos mediúnicos muitos que se manifestam nessa descrença da existência física e do mundo espiritual, não sabem o que aconteceu, também não estão interessados, às vezes, em saber, mas estão confusos. E se busca uma tentativa, dentro do possível, do seu esclarecimento, quando isso nos é permitido pela espiritualidade que coordena os nossos trabalhos mediúnicos. E aí, então, Humberto lhe questiona. Então, nada o convence? Nada. Ficarei aqui até a consumação dos ervos, eternamente. Se a mão do diabo não se lembrar de me arrancar dessa toca de ossos moídos e cinzas asquerosas. E quanto ao Senhor, não procure afastar-me dessa misantropia, desse processo de tristeza, de melancolia. Continue gritando para o mundo que lhe guarda os despojos. Eu não o farei. Então ele estava fazendo uma crítica a Humberto de Campos, que estava trazendo notícias de além-túmulo para informar-nos de que a vida continuava. E ele diz então para Humberto que ele não fará isso, que se ele quiser continuar fazendo, tudo bem. E a singular personagem, continua nos narrando Humberto, recolheu-se à escuridão do seu canto imundo, enquanto pesava no meu espírito a certeza dolorosa da existência dessas almas vazias e incompreendidas, na parada eterna dos túmulos silenciosos, para onde os vivos levam, de vez em quando, as flores perfumadas da sua saudade e da sua afeição. Humberto aqui, então, nos encerra esta crônica muito legal, cheia de informações a respeito daqueles que estão hoje na erraticidade, estão na vida espiritual, no mundo dos espíritos, e que não criaram uma consciência de que poderiam estar também progredindo, poderiam estar em estágios de melhor compreensão e trabalhando no mundo espiritual, para, quem sabe, numa nova existência, continuarem o seu processo evolutivo, o seu processo de aprendizagem que nós vamos fazendo entre o mundo físico e o mundo espiritual para atingirmos um dia a condição de espíritos puros. E é o que Humberto então nos diz quando nos chama a atenção da existência dessas almas vazias e incompreendidas, e que são muitas. Pensemos nelas, pensemos na conscientização possível daqueles que já partiram, façamos as nossas orações pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, porque através das nossas orações haverá sim para eles um acolhimento, um despertamento, que é o que ele diz aqui, né? Que às vezes
Alguns levam umas flores da sua saudade, da sua afeição, mas a grande maioria esquece daqueles que partiram. E às vezes eles se encontram no mundo espiritual também em solidão, porque as nossas preces seriam para eles como um refrigério, trariam a eles uma mudança de vibrações, um momento de clarear os seus espíritos, no sentido de conscientizá-los da vida que continua. E esse despertamento facilitaria, inclusive, para que eles pudessem ter mais entendimento, mais clareza, mais compreensão e pudessem, assim, como acontecem muitos que nos narram nos trabalhos mediúnicos, o sofrimento em que se encontram. Porque às vezes estão andando na crosta do planeta a esmo, às vezes estão perdidos, solitários, precisando apenas de um momento de amor, de um momento de afeição que os acolha, para que eles tenham uma continuidade de vida espiritual, mas num plano mais tranquilo, num momento mais apreciável e que dê a eles um descanso, uma paz e depois o retorno ao convívio com a grande família espiritual, com aqueles companheiros que partiram muito antes, mas que já têm a consciência desperta e que às vezes não conseguem auxiliar, porque nós às vezes nos colocamos como este companheiro aqui da catacumba, nos colocamos numa posição tão fechada que as outras ideias não nos alcançam. E ficamos, às vezes, nestes processos na existência, no mundo espiritual, em processos de melancolia e depressão. Porque o fato de desencarnar não nos transforma em pessoas melhores, mas poderia nos trazer a clareza, a compreensão de quem realmente somos. E é isso que Humberto nos traz nesta crônica, quando nos fala de um cético. Vamos agradecer este momento juntos aqui para mais esse estudo de crônicas de além-túmulo. Agradecemos a Jesus e aos bons amigos espirituais por nos permitirem, nesta tarde e noite, levar mais esta mensagem de amor, esta mensagem de esclarecimento, para que todos nós compreendamos como é importante o nosso processo de espiritualização, para quando daqui partirmos, termos a consciência de que poderemos sim ser recebidos pela nossa família espiritual e que esta pode nos dar o acolhimento que necessitamos para não nos entregarmos ao sofrimento ou à alienação mental depois que abandonamos este corpo material, este corpo de carne. Que tenhamos então este amparo para que a lucidez nos permita continuarmos vibrantes a vida espiritual, que é a verdadeira pátria do Espírito. Que Jesus nos conduza nessa travessia de forma segura, porque Ele é o nosso modelo e o nosso guia.
Que assim seja. Muito obrigado, amigos, por mais este momento de companhia. Agradecemos a todos. Até a próxima semana e nosso abraço fraterno. Até lá.